do sexo ou é o sexo que melhora o cérebro? Você responde essa questão? Ah, eu garanto que não. E sabe por quê? Porque até agora você só prestou atenção, nos meus seios. São atraentes? Então espere até conhecer o meu cérebro. Eu sou Mariana Kiss, Sex Coach, e começa hoje a nova temporada do Sexência. Um dos maiores elogios que recebi nos últimos meses aqui no Sexência foi sobre a beleza dos meus seios. Aff, que coisa para se elogiar e se comentar e se rebater no canal de educação sexo-comportamental, hein? Há um tempo atrás, eu até ficaria magoada com esse tipo de elogio ou de comentário. Mas, depois que eu passei a estudar a cabecinha humana, eu percebi que muita coisa eu preciso relevar. Mesmo porque esses seios aqui, tanto na temporada passada quanto agora, não são reais, gente. É porque na temporada passada eu estava grávida. Então os meus seios, a cada vídeo cresciam cada vez mais. E agora eu estou numa fase linda de amamentação. Então o tamanho deles, gente, os meus seios de verdade não tem esse tamanho todo. Então, pare de prestar atenção nos meus seios e preste atenção, no que eu vou te falar a partir de agora, porque o assunto é muito interessante e, vai te ajudar a melhorar a sua cabecinha. Eu citei na temporada anterior, 2 ou 3 vezes, que o nosso melhor órgão sexual não é o pênis, nem a vulva, e sim, o nosso cérebro. Você lembra disso? Na verdade, o cérebro é um dos principais responsáveis que fazem do sexo o que ele realmente é. Ou seja, se para você que não tem nenhum tipo de disfunção sexual, se o sexo vai ser prazeroso ou dolorido, é tudo culpa do cérebro. Para início de conversa, eu vou citar o ponto de vista psicológico. Todas as nossas expectativas, desejos, conceitos, preconceitos com relação ao sexo são totalmente influenciados pela nossa cultura. Ou seja, a maneira como a gente vive, a influência da religião nas nossas vidas, a maneira como a gente foi educado pelos nossos pais, a maneira como a sociedade pensa, os amiguinhos pensam, a maneira como o colégio nos ensina sobre sexualidade. Tudo isso é cultura. E a interpretação, aceitação ou rejeição de mitos e tabus com relação ao sexo dependem unicamente da nossa interpretação, da nossa mente. Eu vou dar um exemplo clássico para você. Virgindade. Eu já tive algumas coaches inculcadas com casamento e virgindade. Eu me caso virgem, não me caso virgem. Então, quando eu começo a investigar, eu vejo que elas são muito influenciadas pela religião às quais elas seguem, pelos conceitos que as famílias impõem. Elas ficam muito inculcadas também com o que os outros vão pensar, com o que o noivo vai pensar e etc, etc. E aí eu faço todo um trabalho psicológico em cima disso, né? Porque eu sempre faço a pessoa pesar o que é mais importante para ela, o que ela acredita culturalmente, o que ela segue ou os desejos fisiológicos do corpo dela. Mas não adianta pesar, porque no final das contas, por mais que você tenha muito desejo, do seu corpo fisiológico, você tem aquele fogo, se a sua cabecinha, que é direcionada pela sua cultura, pelo seu passado, pela sua vivência, disser não, ou seja, não transe antes do casamento, não adianta, que a pessoa não vai transar. Por mais que o corpo queira, quem comanda é o cérebro. Outro exemplo muito legal e muito positivo é o sexo pós-parto. Toda essa bagunça hormonal muitas vezes nos deixam sem apetite sexual, o que é super natural nessa fase de amamentação. E aí o que acontece? Muitos casamentos acabam ou entram em colapso porque a mulher acaba rejeitando o marido na cama. Isso não é legal. Então você que passa por isso, saiba que se você usar o cérebro um pouquinho, ou seja, a sua criatividade, a sua imaginação, você pode sim
não ter tanto desejo fisiológico, mas criar esse desejo sexual na sua cabecinha, transar com o seu marido, porque é mais do que justo, ainda mais quando ele ajuda, quando ele é muito presente como pai, como marido nessa fase que é tão difícil, né? Que é a amamentação, que é o início aí da vidinha do bebezinho. Então, se você colocar sua cabecinha para funcionar, o sexo rola bacana e você acaba criando esse desejo dentro de si e com certeza tem prazer, tem orgasmo e etc. Mas o primeiro passo é você trabalhar isso na sua cabeça para que você diga assim, não estou com desejo fisiológico, né? Não é um desejo do meu corpo, mas eu vou trabalhar a minha mente para que o meu corpo sinta esse desejo e eu sinta prazer e orgasmo, até porque numa relação sexual não é bacana você fazer nada forçado ou para agradar simplesmente o parceiro, por mais que ele mereça. Então o cérebro, dá um comando bacana nessa situação. E um salve no casamento também. E o envolvimento sentimental tem a ver com o cérebro? Tem, totalmente. Porque durante aquela pegada, né, aquela beijação na noitada com aquele carinha que você não sabe se vai ver ou não no dia seguinte e acaba topando uma noite de sexo com ele, mesmo sem ter certeza de nada e sente aquele friozinho na barriga, aquela coisa toda, aquele fogo. Bem, se no dia seguinte, né, bater aquela vontade, aquela dúvida, ligo ou não ligo, vou ficar feliz, vou ficar triste, tudo vai depender da sua mente. Cérebro bacana, autoestima em dia, você pode ter uma noite maravilhosa de prazer e no dia seguinte ficar tranquila, feliz e deixar tudo acontecer. Agora, se o seu cérebro não estiver bacana, sua cabecinha não estiver legal e sua autoestima vai acabar ficando lá embaixo, você acaba ficando carente e essa carência te leva a escolhas não muito legais na sua vida. Para finalizar, orgasmo. O nosso cérebro tem um sistema chamado sistema límbico, que é responsável pelas sensações de prazer, tesão ou então de medo e vergonha. Esse sistema ele vai reagir conforme a sua visão de vida, de mundo que você tem com relação ao sexo. Ou seja, é esse sistemazinho que vai controlar o seu prazer ou inibi-lo, que não é nada bom. Por exemplo, sentir orgasmo vai depender muito da maneira como você se entrega, como você libera os seus medos, como você relaxa na cama, né? E depende também muito da sua autoconfiança, da sua segurança, da sua autoestima. E uma prova concreta, comprovada cientificamente de que essas sensações que o cérebro comanda reagem diretamente no nosso orgasmo são casos de pessoas que sentem um orgasmo apenas com imaginação. Gente, é incrível, mas muitas vezes as pessoas não precisam sequer de masturbação. Só de ficar ali concentradinha, pensando naquela situação, ou naquela noite anterior que foi legal, ou naquele carinha que você está apaixonado, ou naquela garota que você está apaixonada, que você fica ali imaginando, você consegue sim chegar a um orgasmo sem precisar se tocar ou ser tocado. Então isso aí é sinal de que o cérebro em dia, como eu já falei anteriormente, cérebro em dia, autoestima em dia, sexo em dia. E no vídeo que vem eu vou falar sobre as melhorias que o sexo provoca no nosso cérebro. Porque embora o cérebro comande o sexo, o sexo também beneficia muito o nosso cérebro e o nosso dia a dia. Eu fico por aqui, gratidão por me ouvir, por essa paciência. Agora dê like, se inscreva, compartilhe, para que você tenha mais sexência e mais Mariana Kiss na sua vida. Combinado? Beijos e até a próxima quinta-feira.